Amém. Os irmãos podem sentar. Bem, enquanto eu pregar, peço que os irmãos intercedam por mim, amém? Amém. E se calhar já não preciso mais fazer a apresentação, porque já fomos apresentados, amém? Nós estamos aqui não mais como visita, mas como irmãos. Aqui também é a casa do nosso pai, casa da nossa mãe, amém? Amém. E quando nos verem na rua, não esqueçam, nos saúdem a paz do Senhor, amém? Amém. Para quem não memorizou, eu sou o irmão Nelson Gessé, sirvo como evangelista no nosso ministério também, na nossa obra, e coopero lá no Che Guevara, no departamento de jovens, com a secção de preparação, e também no departamento de música, sou músico lá na igreja, amém? E hoje estamos aqui com a missão que a nossa líder nos incumbiu, amém? Vamos obedecer. Bem, só para lembrar de uma coisa, qual é o tema? Fazendo isso, te salvarás a ti mesmo. Amém? Amém. Antes mesmo de falar o que é que nós devemos fazer para nos salvar, eu quero nos fazer lembrar do que é que nós devemos ser salvos. Aleluia? Amém. E se calhar fazer com que no coração daqueles que ainda não são salvos, pela graça de Deus, possamos ter esse sentimento de desejar a salvação. Amém? Eu acredito que muitos de nós aqui, quando viemos na igreja, quando estamos a vir para a igreja, se calhar os nossos vizinhos nos perguntam, mas toda hora na igreja, por quê? Mas toda hora a orar, por quê? Mas você antes que estava conosco nessa vida, agora abandonaste isso, por quê? É que aconteceu em nossos corações algo que, às vezes, com palavras, nós não conseguimos simplesmente exprimir. Mas aconteceu algo que nós agora entendemos que nós precisamos de Deus. Aleluia? Amém. E o que aconteceu em nossas vidas é que Deus ele simplesmente abriu os nossos olhos para nós darmos conta da realidade espiritual. Que realidade espiritual é essa? Se nós voltarmos no princípio da Bíblia, nós vamos encontrar que a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E juntamente com isso, Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus criou o céu, o mar, a terra. Deus criou o sol, a lua. Deus criou os animais, as árvores. E Deus, por fim, criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus deu a esse homem uma única regra. Deus disse, tudo que vocês verem no jardim, vocês podem comer livremente. Entretanto, da árvore que está ali, não podem comer, porque no dia que comerem, certamente vocês morrerão. Não porque aquele fruto, o fruto daquela árvore tinha algum veneno, mas simplesmente porque o ato de desobediência iria fazer com que Deus, que é a própria vida, se separasse de nós e nós estivéssemos num estado de morte. Aleluia? Amém. Simplesmente porque Deus, que é o santo juiz de toda a terra, ao ver o nosso crime, a nossa desobediência, nós passaríamos a ser dignos de condenação. Aleluia? Amém. Se nós olharmos para qualquer criminoso lá fora, a principal coisa que esse criminoso tem medo não é se calhar de um outro criminoso, mas é da justiça. É da polícia, porque ele sabe, aquele criminoso sabe que o dia que a polícia lhe apanhar, a menos que seja um polícia corrupto, mas se for um polícia justo também, vai colocar aquele bandido na cadeia. Aleluia? Amém. E a mesma coisa acontece conosco, olhando no sentido espiritual. Nós, a partir do momento que comemos daquela árvore, desobedecendo a Deus, nós nos tornamos como criminosos diante de Deus. E Deus, ele é o justo juiz que a Bíblia diz que em determinado tempo julgará toda a terra. Amém. E quando nós nos encontrarmos diante de Deus, o que Deus vai olhar é para as nossas obras. E Deus, ele tem um padrão para medir as nossas obras se elas foram retas e justas. E esse padrão é conhecido como os 10 mandamentos. Amém? Todos nós conhecemos os 10 mandamentos? Podemos lembrar qual é o primeiro? Amarás a Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Aleluia. O segundo mandamento, não terás outros deuses diante de ti, não farás imagens esculpidas. O terceiro mandamento, não blasfemarás, não usar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento,
termos um dia de descanso. No Velho Testamento, o Senhor apontou para o sábado, aleluia. Amém. Quinto mandamento: devemos honrar pai e mãe para que nos sejam prolongados nossos dias na terra. O sexto mandamento, começa a ficar difícil: não matarás. Amém? O sétimo mandamento: não adulterarás. O oitavo mandamento: não roubarás. O nono mandamento: não mentirás, não darás falso testemunho. E o décimo: não cobiçar. Os irmãos estão a falar: como é que o irmão sabe isso tudo? Ele lê a Bíblia. E eu entrei no exercício com os meus filhos, diaconisa, e lhes ajudei a memorizar os 10 mandamentos. E como consequência, eu também memorizei. Que é o exercício que fazemos todos os dias antes de dormir, quase todos os dias. E voltando para os 10 mandamentos, se nós olharmos para esses 10 mandamentos e nós perguntarmos: quem aqui é fiel nos 10 mandamentos? Se calhar nós vamos olhar para o não adulterarás, não matarás, nós vamos falar: bem, eu nunca matei ninguém, estou safo. Se calhar vamos olhar para o não cobiçarás, bem, eu nunca cobicei ninguém, pelo contrário, eu também às vezes ajudo. Mas só que a Bíblia nos diz em Tiago que quem quebra um mandamento se torna culpado de todos os mandamentos. Se calhar alguém pode talvez dizer: não, mas o que eu fiz também não é tão grave. Se calhar essa falta de gravidade é porque estamos a olhar para os mandamentos de Deus de forma superficial. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra entre nós, ele começou a dar uma explicação um bocado mais aprofundada. Ele disse: foi dito, não matarás. Porém, eu vos digo que quem odiar o seu irmão, já cometeu assassinato. Vos foi dito, não adulterarás. Porém, eu digo que quem simplesmente olhar para uma mulher ou para um homem de forma incorreta, desejando-a de forma incorreta, já cometeu adultério no seu coração. E se nós começarmos a avaliar todos os mandamentos de Deus, tentando ser mais profundos, nós vamos chegar à conclusão que nós não apenas descumprimos um ou outro mandamento, mas nós vamos chegar à conclusão que nós quebramos os 10 mandamentos. Se calhar nós olhamos para os nossos irmãos da Igreja Católica e dizem eles adoram estátuas, têm outros ídolos, mas nós temos também os nossos ídolos nos nossos corações. O Messi. Todos podem falar mal de todo mundo, mas ninguém fala mal do Messi, porque ele é o melhor do mundo. E automaticamente não nos damos conta, mas o Messi é o ídolo dos nossos corações. Aleluia. Amém. Então, se nós olharmos apenas para os 10 mandamentos, nós vamos chegar à conclusão que todos nós, sem exceção aqui nesse lugar, todos nós somos culpados e somos condenados. Se nós chegarmos diante de Deus nessas condições em que nós estamos, e Deus nos fazer uma única pergunta: será que vocês merecem ser salvos ou condenados? A resposta seria unânime que merecemos ser condenados. E a própria Bíblia confirma isso em Romanos, dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Não há ninguém que pode falar: bem, excepto eu. Todos nós pecamos. A partir do momento em que nós passamos a ter consciência do certo e do errado, nós estamos debaixo dessa condenação. Porque a própria Bíblia diz que até a criança se dará a conhecer pelos seus atos, se foram justas e retas. Então não tem como eu dizer: não, eu sou criança. A partir do momento que eu arranjo essa justificação de que eu sou criança, implica dizer que nós temos noção do que fazemos. E automaticamente estamos debaixo da mesma condenação. E só existe apenas um único meio de salvação. O texto que nós lemos fala de um episódio em que o apóstolo Paulo ele tinha ido para uma cidade pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo, ele, inspirado pela autoridade do Espírito Santo, repreendeu o demônio que estava na vida de uma mulher, que por intermédio daquele espírito de adivinhação fazia lucro para os seus senhores. E a Bíblia diz que por conta daquela atitude de Paulo, aquela jovem deixou de ter o seu, vamos dizer, dom,
E aqueles senhores viram que iriam perder o seu lucro por causa daquilo. E eles pegaram Paulo e Silas e eles colocaram na prisão. Estando na prisão, o carcereiro que estava a tomar conta deles, se calhar pensou, esses estão perdidos. Ainda bem que eu sou o carcereiro, quando terminar o meu turno vou receber o meu salário, mas esses que estão ali estão perdidos. E a Bíblia não fala isso, mas se calhar aquele carcereiro, ele prestou atenção ao que acontecia naqueles que estavam dentro do cárcere. A Bíblia diz que quando tocou meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar e a orar a Deus. E por conta disso, a Bíblia diz que aconteceu um terremoto que abalou tudo ali. Aquele homem que se calhar se sentia salvo, que se calhar se sentia que estava em melhores condições, após o terremoto, ele é que quis se matar. Por quê? Porque ele pensou que os prisioneiros haviam todos fugido. Mas Paulo disse, não te faças nenhum mal. E a Bíblia diz que aquele carcereiro entrou na prisão, encontrou Paulo e Silas, encontrou lá todos os carcereiros. E se calhar a pergunta dele foi, mas o que se passa? Aconteceu um terremoto, por que esses não fugiram? Por que esses permaneceram ali dentro? Se calhar porque eles entenderam que independentemente do sítio onde eles fossem, nenhum sítio é mais seguro do que na presença de Deus. Amém. E a presença de Deus está aonde um verdadeiro adorador também está presente. Amém. E eles estavam naquele local a orar e a louvar a Deus, e Deus estava presente ali. A Bíblia diz que aonde tem um ou dois ou três em meu nome, ali também eu me farei presente. Amém. E Deus, ele está conosco. O próprio Cristo também prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então não importa onde nós estivermos, nós estamos no local mais seguro. Por quê? Porque Deus está ali conosco. Aleluia. Amém. E aquele carcereiro, ele deu conta, mas o que se passa? Como é que eles que estão na condição que haveriam de morrer têm paz? E eu que estou aqui livre, estou a me sentir aprisionado e querendo morrer. E ele fez a pergunta que nós lemos. Senhores, o que é necessário fazer para que eu seja salvo? Enquanto aquele carcereiro não entendeu a sua condição, ele jamais fez esse questionamento. E acontece a mesma coisa para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Eles olham para nós e acham que eles estão em melhores condições do que nós. Porque se calhar eles podem fazer tudo. Podem fazer e desfazer, ter 3, 4 namoradas, não precisam dar satisfação a ninguém. Se calhar no serviço podem roubar, podem fazer e desfazer, mentir, e não acontece nada. Mas nós, os cristãos, nós conhecemos o Deus que nós servimos. E nós procuramos andar de acordo com a vontade desse Deus. Aleluia. Amém. Mas aquele homem, a partir do momento que entendeu que ele, na realidade, é que estava em uma condição de desvantagem, ele fez esse questionamento. Senhor, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E o que nós precisamos fazer para ser salvo, o primeiro passo é muito simples. Crer em Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Crer em Jesus Cristo é primeiramente reconhecer que eu sou pecador. É primeiramente reconhecer que eu de facto pequei contra Deus e estou destituído da sua glória. Amém. É entender que eu estou numa condição de criminoso e eu necessito de um advogado. Glória a Deus. Às vezes nós falamos que Deus, Jesus é o nosso advogado, Ele é que nos defende. E às vezes não fazemos essa relação que o advogado é aquele que se apresenta para defender alguém que é culpado diante da lei. Pelo menos na maioria dos casos. O que implica dizer que se Jesus Cristo é o nosso advogado, nós somos culpados diante da lei de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo se esvaziou, se fez homem, veio nessa terra, viveu como nós, porém, sendo santo desde o princípio até o momento da sua morte. Isso para que por intermédio da vida dele, ele pudesse trocar de lugar conosco no momento da sua morte e aquilo que nós merecíamos ser colocado nas costas de Jesus. Amém. E aquilo que Jesus Cristo merecia ser colocado sobre nós. Dessa forma, ao crer em Jesus Cristo, simplesmente
o Pai, Ele olha para nós como se nós fôssemos justos. Recebemos justificação de forma gratuita, simplesmente pela fé. Glória a Deus. Não precisamos acrescentar nada, não precisamos fazer nenhum esforço, simplesmente confiar nos feitos e nos méritos de Jesus Cristo conquistados na cruz do Calvário. Aleluia! Por isso o apóstolo Paulo respondeu para aquele carcereiro: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Crê e serás salvo, tu e a tua família. Aleluia! Crer em quem? Não crer no nosso desempenho. Não crer em Buda. E se calhar acrescentar aqui também, não crer na igreja. Digo isso por quê? Porque nos dias atuais, muitas vezes, nós nos apegamos à pessoa, nós nos apegamos à igreja física. Enquanto que cada um de nós aqui é membro da igreja de Cristo. Nós somos a igreja. Não é que simplesmente nós vamos na igreja, nós somos a igreja. Amém. Aleluia. Amém. E a nossa fé e esperança está posta não em qualquer outra pessoa, mas em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Aleluia. Amém. Se tiver no nosso meio alguém que ainda não crê em Jesus, que possa entender que nós de facto somos pecadores e necessitamos de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Entretanto, quando cremos, a coisa não para por ali. Aleluia. Nós vamos dar conta que na vida cristã é necessário nós continuarmos a caminhar para dar passos e ir crescendo. Aleluia. E por isso nós lemos o segundo texto que Paulo aconselhou para Timóteo. Em 1 de Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo, do teu ensino, persevera nestes deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Aleluia. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos disse que nós somos o sal da terra. Porém, se o sal deixar de ter sabor, se o sal deixar de ser salgado, perde tudo o que ele tem de importante. E deixará de servir para mais alguma coisa, senão para ser lançado e ser pisado pelos homens. No momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor, Ele nos dá ferramentas que nos ajudam a caminhar nessa vida, que é a palavra dEle, que é a oração, que é o jejum. Entretanto, se nós pegarmos essas coisas e colocarmos de lado, nós acabamos por correr o risco de perder aquilo que Deus conquistou por nós. Amém. De perder aquilo que Deus nos deu gratuitamente. E se aquilo que é pago, quando nós perdemos, nos dói, se calhar muitos de nós dirão, mas a salvação não custou nada, é de graça. Por que vai doer? Não custou nada para nós, mas na realidade custou o sangue do Filho de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Só para termos noção, eu gosto de fazer sempre essa comparação, para termos noção o valor do sangue de Cristo para a nossa salvação. Se um de nós aqui desrespeitar uma pessoa qualquer lá fora, se ofender, por exemplo, isso será muito grave. Alguém vai ser preso por isso? Não. Certo? Mas se eu ofender a minha mãe, já será mais grave. Castigo. Uma semana, um mês inteiro sem mesada. Uma semana sem assistir televisão. Receber o telefone porque ofendeu a mãe. Dependendo da família, vai ter reunião familiar. Vamos reunir aqui os tios todos. Faltou com respeito na mãe. Não pode. Aleluia. Amém. Agora, se nós faltarmos o respeito num polícia, vamos presos. Se calhar vamos ficar uns 3 dias. Desacato a autoridade. Mas, e se nós ofendermos um juiz? Nós temos aqui alguém da área de direito. A nossa irmã Yara. Se nós ofendermos um juiz, quantos anos de cadeia? E se nós ofendermos o presidente da República?
Acabou. Nota que é o mesmo crime, ofender. Mas dependendo da pessoa a quem nós ofendemos, o crime pode ser mais grave ou menos grave. Amém? Agora imagina se nós ofendermos a Deus. Vamos considerar quem Deus é. A Bíblia diz que Deus ele é infinito. A Bíblia diz que Deus é infinito. Um único crime contra Deus, nós temos uma condenação eterna. Se calhar para alguém que perguntava, mas Adão e Eva só desobedeceram mesmo uma vez. Era preciso já tudo isso que aconteceu. Aqui está a resposta. Eles não desobedeceram o pai deles, não desobedeceram a polícia, não desobedeceram o juiz. Mas eles desobedeceram o ser eterno, o Criador de todas as coisas. E o pecado dele passou a ter uma condenação eterna. Que somente o sangue de alguém que tem o valor também eterno é capaz de pagar aquela dívida. Por isso que para a nossa salvação não tinha como enviar um anjo. O anjo é um ser finito. Tudo o que ele haveria de fazer iria ter um valor finito. Daí a necessidade de enviar o seu próprio filho. O seu próprio filho cujo sangue tem um valor infinito. Que fosse possível para pagar todos os nossos pecados. E nós não temos pecado contra Deus apenas uma, duas ou três vezes, mas desde o momento que nós nos damos conta da nossa realidade, nós temos desobedecido, nós temos pecado, nós temos errado. E esse é o nosso chamado, para que nós possamos lutar e conservar a nossa salvação. Aleluia. Amém. O que nós devemos fazer para ser salvo? Primeiro, crer em Jesus Cristo. E depois, perseverar naquilo que o Senhor nos deu para o nosso dia a dia. Aleluia. Amém. O texto diz, persevera no ensino. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres. Timóteo tinha a obrigação de todos os dias estudar a palavra de Deus para garantir que quando ele se colocasse em pé para ensinar, ele não estava a ensinar algo de errado. Um pregador que eu muito admiro, ele disse que pregar é uma coisa perigosa. Por quê? Porque se o pregador falar algo que não está de acordo com a Bíblia, ele depois vai ter que se acertar com Deus. E por outro lado, se o pregador falar tudo de acordo com a Bíblia, mas as pessoas que estão a ouvir não obedecerem, também terão que dar contas com Deus. Então é perigoso para o lado do pregador e é perigoso para o lado de quem está a ouvir. A partir do momento que você ouve a pregação do Evangelho, você está obrigado a obedecer. Caso contrário, és culpado. Aleluia. Então Timóteo tinha essa obrigação de perseverar no ensino. Garantir que aquilo que ele estava a ensinar não era um ensino influenciado pelo mundo lá fora. Hoje em dia nós temos igrejas que se renderam à ideologia de gênero. E eles têm um nome bonito, igreja inclusiva. A pessoa pensa, eu me excluo na sociedade, uma igreja inclusiva, então vou ser bem recebido, mas na realidade, tudo armadilha de Satanás. Na realidade, nós estamos a nos incluir no pecado e estamos a nos excluir da vontade de Deus. Por quê? Porque aquela igreja diz, podes vir como estás e podes continuar também como estás. Se és homossexual, tá bom assim, o importante é o amor. Mas o pregador em Eclesiastes diz, de tudo que ouvimos, o mais importante é teme a Deus. Amém. E guarda os seus mandamentos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, Timóteo tinha essa responsabilidade de perseverar naquilo que ele estava a ensinar. Aleluia. Amém. E o apóstolo Paulo lhe diz por que ele deveria perseverar no ensino.
Porque ela fazendo isso salvaria não somente a ele, mas também a todos os que o ouvem. Hoje nós vivemos uma sociedade onde quase em todas as esquinas vamos encontrar um profeta. E como alguém disse que os nossos profetas na realidade são bruxos com espíritos de adivinha e que usam uma capa de sacerdote. E o que vai nos ajudar a nos livrarmos disso? A palavra de Deus. Amém. Perseverar no ensino da palavra de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Por um lado, enquanto que isso é fácil, mas acho que por outro lado também é difícil. Por quê? Porque se calhar muitos de nós vamos pensar, é só eu ler a Bíblia uma vez de Gênesis a Apocalipse, está feito, já li toda a Bíblia, já sei tudo, como nós fazemos se calhar na matemática. Vou pegar aquele livro, aquela matéria, vou bater integrais, já estou craque em integrais e acabou. Ou então vou estudar equações irracionais, já estou craque em equações, acabou. Com a palavra de Deus não é assim. Amém. Com a palavra de Deus nós temos a necessidade de todos os dias estar nela, de dia e de noite, todos os dias. Já lemos a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, volta de novo no Gênesis, até Apocalipse, já terminamos a segunda vez, volta de novo. Por quê? Porque fazendo assim, como o apóstolo Paulo diz, salvaremos tanto a nós como aqueles que nos ouvem. Aleluia? Amém. Então, o que é preciso para sermos salvos? Primeiro, crer em Jesus Cristo. Crer significa, inclui que nós entendemos que somos pecadores, estamos num estado de condenação e necessitamos de Deus. Necessitamos nos apegar ao sacrifício do nosso Senhor e Salvador. E segundo, o que necessitamos para ser salvos? Perseverar no ensino da palavra. Aleluia? E esse ensino da palavra não podemos guardar somente conosco, mas temos que transmitir para os nossos filhos, temos que transmitir para o nosso parceiro, temos que transmitir para a nossa família, para os nossos amigos. Aleluia? E fazendo assim, salvaremos a nós e aqueles que nos ouvem. Amém? Amém. Até aqui a palavra do Senhor.